Oferecimento U é Stop. Ficar bonito nunca foi tão fácil. Promoção 3 toques. U é cerveja. Brahma Chopp. Brahma é Brahma, você sabe. E Nestlé, que faz o melhor chocolate. Bem, Globo, falamos com imagens ao vivo do circuito de Imola, na Itália, onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções o Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1, a terceira etapa da temporada de 1990, que promete demais, e abertura da fase europeia, da fase principal, da fase mais tradicional e mais charmosa da Fórmula 1. O Grande Prêmio de San Marino, portanto, daqui a pouco, que vai ter mais uma vez Ayrton Senna na pole position. As McLarens largando à frente com Senna e Berger, depois vem as Williams, as Ferrari só na terceira fila, Nelson Piquet na quarta fila, Maurício Gugelmin, marca excepcional, 12ª posição na sexta fila. Você vê aí Ayrton Senna mais uma vez no pole position e Roberto Moreno na 24ª posição. 4 brasileiros para você torcer em todas as emoções do Grande Prêmio de San Marino. Daqui a pouco voltamos. Rede Globo, Copa 90, Papa esta, Brasil. Vai no meu, pai. A gente cuida do seu carro. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos com imagens ao vivo do circuito de Imola. Para o Grande Prêmio de San Marino serão 60 voltas no Grande Prêmio de San Marino. Você sabe, Ayrton Senna venceu a primeira prova, a prova de abertura, uma vitória fantástica em Phoenix, nas ruas de Phoenix, no Arizona. Esteve próximo à vitória, sua primeira vitória do Grande Prêmio do Brasil. Nakajima não quis, não deixou, e Alain Prost, na sua corrida regular de sempre, foi o vencedor da segunda etapa. Senna é o líder do campeonato, 13 pontos. A segunda posição é de Prost com 9. Depois Jean Alesi, Gerhard Berger e mais Thierry Boutsen com 6 pontos. Nelson Piquet vem na sexta posição com 4 pontos. Depois Mansell tem 3, Modena tem 2 e Satoru Nakajima tem 1 ponto. São os 9 que marcaram nas duas primeiras provas. Vamos para a terceira etapa. Ayrton Senna aí na pole position, uma marca fantástica. O próprio Senna dizia não acreditar na marca conquistada. 1 minuto 23 segundos, 220 milésimos na pole position. Berger larga a seu lado com a outra McLaren, 1:23.781, quer dizer, o Senna foi mais de meio segundo mais rápido do que Berger. Depois vem as duas Williams com Patrese em terceiro, Boutsen em quarto. Depois as Ferraris com Mansell em quinto e Prost em sexto. Depois vem a Alesi, a grande revelação, com a Tyrrell na sétima posição. Piquet largando bem mais uma vez em oitavo com a Benetton. Maurício Gugelmin em 12º, Roberto Moreno em 24º, os 4 brasileiros na pista. Aí Ayrton Senna na pole position, ele que vem de vencer os 2 últimos grandes prêmios em San Marino, vencedor em 88, vencedor em 89. Ayrton Senna mais uma vez largando na pole position, numa pista que ele gosta, uma pista que ele se dá realmente muito bem, uma pista de velocidade, mas com algumas freadas fortes que consomem muito combustível, uma pista difícil, uma pista seletiva. Aí a cidade de Imola, próximo a Bolonha, você acompanha aí o grid largada, Senna e Berger, Patrese, Boutsen, depois vem as Ferraris. Daqui a pouco eles partem para a volta de apresentação e aquecimento de pneus. E nós vamos falar agora lá de Imola, lá na Itália, com Reginaldo Leme, que nos dá a sua perspectiva para esta prova. Bom, Galvão, realmente a perspectiva aqui em Imola, num dia bastante quente, num dia de muito sol, um dia como não se vê, como não se viu pelo menos nos últimos 5 anos desse grande prêmio. Eu acho que a corrida toda, o próprio ritmo de corrida de cada piloto e a própria estratégia de corrida depende de como eles vão encarar essa possibilidade de imprimir um ritmo forte, um ritmo médio ou um ritmo fraco até nesse início de corrida. Tudo vai depender, por exemplo, da escolha de pneus. Uma escolha que é feita pelo próprio piloto em combinação com a equipe,
e que essa escolha, esse tipo de pneu, é que vai dizer qual é o rendimento do carro, pelo menos nesse início de corrida. Por exemplo, os carros aí estão saindo para a volta de aquecimento. Os carros que correm com Goodyear, há uma estratégia de um piloto diferente de outro. Por exemplo, o Senna e o Berger decidiram correr com pneus P, pneus duros, do lado direito, e pneus C, do lado esquerdo. No caso de Mansell e Prost na Ferrari, há uma decisão diferente entre os dois. Mansell corre com C, que é o pneu mole nas 4 rodas, prevendo provavelmente uma parada, e Prost usa beta nas 4 rodas, tentando fazer a corrida toda sem parar. Piquet e Nannini na Benetton, usando o B, que é o tipo mais duro, nas 4 rodas, para fazer a corrida toda. Butsen e Patrese também, B nas 4, tentando fazer a corrida toda. Butsen e Patrese da Williams. Nós estamos falando dos principais favoritos, dos pilotos que podem lutar por alguma posição nessa corrida. E a Alesi, que corre com a Pirelli, que não troca pneu. A Pirelli tinha 2 grandes forças nessa corrida. O Jean Alesi, da Tyrrell, e o Pierluigi Martini, da Minardi. Mas vocês sabem, o Martini sofreu um acidente no treino de sexta-feira, ele fraturou o tornozelo, ele sofreu uma fissura numa antiga fratura, que vem a ser mais ou menos a mesma coisa, e terá que ficar fora no mínimo 15 dias, dificilmente correndo, inclusive no Grande Prêmio de Mônaco. Vocês veem aí os carros fazendo a volta de aquecimento, é um circuito de 5.040 metros, e daqui a pouco estarão alinhados para a largada de um Grande Prêmio que deve ser muito disputado, porque nos tempos do warm-up eles apresentaram os 8 primeiros colocados, tempos muito mais próximos do que o próprio resultado do treino oficial. E nesse treino, nesse warm-up, que é o treino 4 horas antes da corrida, Senna confirmou com a melhor volta, só que Mansell conseguiu o segundo melhor tempo. Temos alguns problemas de sinal desde a geração da Rai, direto lá de Imola para esse Grande Prêmio de San Marino. Aí os carros Senna, Berger, buscando o melhor aquecimento dos pneus. Você vai acompanhando, aparece Patrese, depois Thierry Boutsen, depois Nigel Mansell, o Prost vem logo ali atrás. Persistem os problemas de sinais, mas vamos torcer para que a coisa fique só assim, né? Um dia, segundo o Reginaldo Leme, que está lá em Imola, um dia de muito sol, um dia quente, um dia agradável. E esse é um grande prêmio que sempre apresenta muitas emoções, porque tem curvas velocíssimas como o Tamburello, tem essa chegada aí nesse S para a entrada da reta, mas também tem as gincanas, Aqua Minerale, por exemplo, freadas muito fortes que permitem ultrapassagem e um público excepcional, recorde de público. Eu me lembro de 1983, que foi a última vitória da Ferrari, aí no circuito Dino Ferrari, em Imola, no Grande Prêmio de San Marino, que provocou, inclusive, uma reação de revolta do Ricardo Patrese, porque o Patrese vinha em primeiro com a Brabham, e a poucas voltas do final, na freada da chicane, escapuliu, bateu, perdeu. A Ferrari ganhou com o També, que era canadense, italiano não tinha nada, e a torcida italiana, o amor pela Ferrari é tão grande, a torcida italiana aplaudiu o acidente de Patrese, um italiano, para comemorar a vitória de um canadense, só que corria na Ferrari. Sobe o giro dos motores, quando pararam o último lá embaixo, exatamente Paulo Barilla, da Minardi, aí passaram uma bandeira verde, e aí nós teremos a luz verde acionada, 4 a 6 segundos para a luz vermelha, 4 a 6 segundos para pintar a verde, e vamos para a primeira das 60 voltas. No Grande Prêmio de San Marino é sempre um momento de muita expectativa, de muita emoção, a largada de uma prova de Fórmula 1. Senna na pole position, passou a bandeira verde, luz vermelha e verde, olha, houve um problema aí na televisão italiana, não saiu todo mundo queimando, hein? Houve um problema aí de coordenação na televisão italiana, na colocação do sinal, ou saiu todo mundo queimando essa largada. Gente se tocando, carros batidos, do Capelli fica ali, olha lá a marche. Do Capelli, o Gugelmin largava na 12ª posição pelo capacete, me dando a exata impressão de ser o Capelli. O Boutsen é quem força para brigar pela 2ª posição, uma largada confusa. Eu insisto, e olha só, a batida é forte, hein? A batida é forte, aquilo ali é uma Tyrrell, parece ser Nakajima. O Gugelmin, eu confirmo, está ali, tentando brigar pela posição, me pareceu ser o Capelli. O Gugelmin passa,
uma largada confusa. Uma largada confusa. Com Senna, com Butsen, com Berger, com Patrese, o Alesi já se colocando ali, depois as Ferrari, depois Piquet, depois Nannini. Exatamente o Nakajima. Vejam só, o Nakajima que largava na 19ª posição. Você viu ali a Tyrrell, o estado da Tyrrell. O Senna é o primeiro, o Butsen o segundo, o Berger o terceiro, o Patrese o quarto, depois Alesi. Aí vem Senna para completar a primeira das 60 voltas. Butsen, Berger, Patrese, Alesi, Prost, Mansell, Piquet, Nannini. São os primeiros colocados. O Gugelmin vem na dele ali, mantendo a sua posição. Ele que largou em 12º. A batida é realmente forte, hein? As bandeiras amarelas sendo agitadas ali. Ficou completamente destruído o carro. Eles vão pela segunda volta. O Berger tenta forçar em cima do Butsen. Eu quero a participação do Reginaldo Leme lá, no local. Porque, pelo que nos foi dado a ver pela televisão, vamos ver o replay dessa largada. O Senna está em primeiro. Vamos ver a repetição. Veja só, vermelho. Tá vermelho ali, olha lá. E todo mundo foi embora, porque o Berger partiu. O Berger partiu na luz vermelha. Olha lá atrás. Olha lá atrás. O Berger partiu na luz vermelha. Aí na Villeneuve, olha lá. Bate no muro, o Capelli sai de um lado, sai do outro. Olha o Alesi como força, aí o Capelli parando, enquanto o Nakajima sai para o outro lado. Agora, seria bom até vermos essa largada mais uma vez. Para mim o Berger partiu, e no que partiu o Berger, partiu todo mundo. Vamos ver de novo, porque do que partiu, na minha ótica, no que partiu o Berger, partiu todo mundo. Mais uma volta sendo completada, sempre com Senna em primeiro. Depois Butsen, depois Berger, Patrese, Alesi e Mansell. São os 6 primeiros colocados. Prost vem na 7ª posição e Mansell já vai que vai com tudo para cima do Alesi. Depois o Prost, depois Piquet, depois Nannini. Olha lá, vai pintar a vermelha. O de dentro é o Berger, o de fora é o Senna. Olha o Berger como partiu. No que ele partiu, todo mundo despencou atrás dele. Pelo menos isso é o que nos pareceu aqui. Reginaldo Leme, eu quero a sua participação, enquanto nós acompanhamos mais uma vez o replay da batida forte ali, envolvendo uma Tyrrell e uma March. Reginaldo Leme. Aí você tem aí o Senna em primeiro, a 2ª posição do Butsen, em terceiro Berger. Mais uma vez a repetição, olha como o Alesi vem por dentro, como a Lotus também roda ali. Volta por dentro, olha como o Gugelmin escapou, como o Maurício Gugelmin escapou da batida. Ali com o Alliot, como ele escapou da batida, quando o Donnelly virou a sua frente, quando o Martin Donnelly virou a sua frente, atravessou toda a pista, como o Maurício Gugelmin conseguiu escapar da batida. Aí a Dallara. Aí a Dallara parando. E você volta a ver as primeiras posições. Eu quero a participação do Reginaldo depois dessa largada, dando aqui a impressão que nós tivemos pelo monitor da televisão, de que na luz vermelha o Berger partiu. Na luz vermelha, claramente, no que partiu o Berger, partiu todo mundo com ele queimando a largada. Nigel Mansell faz a ultrapassagem em cima do Alesi, e o Alesi tenta voltar. Olha aí, é todo o arrojo do Mansell, a experiência do Mansell, esse incrível piloto Jean Alesi, que pode até estar abrindo caminho para a Ferrari. Mais uma vez, repetição. Aí a Dallara girando, rodando. E parando ali, o Emanuele Pirro. Reginaldo nos fala sobre a largada, eu repito. O Berger partiu na vermelha e todo mundo partiu com ele. O Galvão, nós fomos inclusive checar isso nos boxes. Olha aí, a travada de freio do Ayrton saiu da pista.
Sai da pista Ayrton Senna, se ele parar aí não volta. Se parar não volta, se parar não volta. Se parar não volta. Se parar na areia, ele tinha que ter chegado na grama para conseguir voltar. Aí se parar não volta e vai haver problema, porque o carro não está considerado em posição de perigo, vai abandonar a prova Ayrton Senna. Ele teria que ter passado pela caixa de brita, aí Senna abandonando a prova. Ayrton Senna, depois de 4 voltas, depois de liderar a competição, pede que o carro seja erguido e retirado. Ayrton Senna, você viu, vamos ver a repetição, pneu furado, olha lá. Olha lá o pneu furado. Pneu traseiro direito furado. Veja só, o Senna, o Butsen ali. O Butsen força, já travou. Repare. Ele tenta manter ali, o pneu está furado, completamente vazio o pneu traseiro direito. Completamente vazio o pneu traseiro direito, fica claro no replay. Nenhum erro de Senna. O pneu furado, esvaziou, baixou completamente o pneu traseiro direito. Quando ele tentou a freada, no instante da freada, o carro balança, porque completamente desequilibrado. O Butsen passa, o Berger também. O Butsen é o primeiro, o Berger é o segundo. Nós ficamos na torcida, até para que ele saísse da caixa de brita, chegasse na grama, para tentar voltar. Mas ele nem girava o motor ali para tentar sair, porque o pneu já completamente vazio. Aí fica abandonada a McLaren de Ayrton Senna, está fora da prova Ayrton Senna, depois de ter vencido 2 vezes consecutivas. E olha o Thierry Butsen, que liderou o Grande Prêmio do Brasil, e que depois da batida do Nakajima com o Senna não for aquele problema de atropelar o mecânico nos boxes, tinha tudo para vencer. Ayrton Senna volta a pé para os boxes, depois de dar um show nos treinos, leva uma falta de sorte muito grande. Pneu traseiro direito esvaziou completamente e ele perdeu a primeira posição que vinha levando na maior tranquilidade, com absoluta tranquilidade. O pneu furou e acabou tirando a Ayrton Senna da prova. O Reginaldo vai voltar a falar, vai falar da largada, vai falar desse acidente. Butsen é o primeiro, Berger é o segundo, Patrese o terceiro, são os 3 primeiros colocados e continuamos com problemas no final. Eita corrida que começou complicada. Reginaldo. Bem, Galvão, sobre a largada, a gente dizia, no momento em que o Senna saiu da pista, foi checado ali nos boxes, informações do Wagner Gonzalez, junto ao Rolando Bruin Serradi, que é o diretor de prova, diz que não foi levantada a suspeita por parte de ninguém, mas houve muita confusão. Talvez ele mesmo fazendo confusão sobre esse comentário, essa possibilidade do Berger ter queimado a largada, tenha confundido exatamente com outro tema que se levantou naquele momento, que era a possibilidade de ser interrompida a corrida para ser efetuada uma nova largada, mas não em função disso, mas e sim em função do acidente do carro de Nakajima, do piloto japonês Satoru Nakajima, que foi muito feio e ficaram partes do carro jogadas na pista. Acontece que os fiscais de Imola trabalharam muito rapidamente e tiraram as partes que estavam na pista, inclusive uma das rodas do carro do Nakajima, que estava bem no meio da pista. Então, alguns bandeirinhas chegaram a receber ordem de bandeira vermelha, mas antes dos carros chegarem até eles, passarem por eles, já tinham recuado e essa decisão já tinha sido tomada a decisão de que a largada valia e era definitiva. Quanto ao Senna, você percebe, um pouco antes da tomada da curva, você percebe o pneu traseiro do lado direito, exatamente o lado em que ele usou o pneu mais duro, porque, segundo ele e segundo o Berger, nos treinos sentiram um desgaste maior desse lado. Exatamente desse lado, o pneu furou. O pneu já estava no chão e ele no braço, ali já lixando os outros pneus, porque aí queima os outros pneus, porque o atrito com o solo se torna diferente nas outras rodas. Então ele já soltando aquela fumaça, desgastando bastante e saiu sem nenhum controle já para a areia. Você viu que ele não tentou acelerar para passar aquela caixa de brita e chegar na grama, que ele poderia voltar, porque ele sabia que o pneu já estava furado e não dava mesmo para a corrida. Agora fica aí, embora Butsen na frente, a corrida, na minha opinião, fica toda nas mãos do Berger. Todas nas mãos do Berger, que tem um carro, um motor muito mais confiável a essa altura que o Renault da Williams, se bem que esse motor Renault da Williams tenha feito um treino muito bom aqui nos testes particulares e também nos treinos oficiais. Mas o Berger, se tiver cabeça e esse ritmo de corrida
ainda com o problema de consumo de combustível no final, ele tem a corrida nas mãos. Aí, portanto, a participação de Reginaldo Leme. Não é só a corrida que é complicada, você viu o problema de sinal e mais o Reginaldo, que a gente recebe o Reginaldo no Brasil perfeitamente, mas não sei o que houve com a TV italiana hoje, com a RAI, que está cuidando de toda a geração. Nós recebemos o Reginaldo, mas ele não recebe por lá. Aí a diferença de Butsen para Berger, 1 segundo, 303 milésimos. Você vê o Mansell colocando pressão ali em cima de Ricardo Patrese. Patrese é o terceiro, Mansell é o quarto. A quinta posição é de Jean Alesi. Depois vem Alain Prost na sexta posição. E aí o Reginaldo Leme confirma o número de voltas, agora já restabelecido o contato entre Brasil e Itália. O Reginaldo Leme, quando temos a diferença de Berger primeiro para Patrese, que é o terceiro, na casa de 3 segundos, 202 milésimos. O Mansell vem logo atrás, o Berger já usando a pista toda, já indo lá fora. Olha o Patrese, olha o Mansell. Mais uma volta sendo completada, já temos o contato com o Reginaldo Leme, então ele já pode confirmar o número de voltas, o posicionamento, porque fica a curiosidade do Piquet, que aparece ali na chances de ser já o sexto colocado, e de Maurício Gugelmin e de Roberto Moreno. Perfeito, Galvão. Agora com contato é outra história. Sem contato não dá. Então, completada a oitava volta, Butsen é o primeiro colocado, virou 1:29,75, o Berger é o segundo, 1,1 atrás, virou 29,55, fez nessa volta a sua melhor volta na corrida, e você vê aí no vídeo agora, Patrese terceiro, 4,4 atrás do Butsen. Mansell é o quarto colocado, agora já a diferença em relação ao Patrese, 9,10, Prost é o quinto, está 3,8 atrás do Mansell. Nannini é o sexto, 3,3 atrás do Prost. Nelson Piquet vem na 11ª colocação, atrás do Aguri Suzuki. O Piquet que teve problema e foi atrapalhado na largada. Ele depois passou uma volta muito devagar, aí voltou ao seu ritmo no lugar, mas ocupa a 11ª colocação. O Maurício Gugelmin está na 15ª colocação. Aí, portanto, nós temos aí o carro de Nelson Piquet. Repare o carro de Nelson Piquet, a câmera colocada no carro de Nelson Piquet, ele que ficou para trás. Então o Nannini que mantém ali a posição, o Piquet ficando para trás e brigando por posições intermediárias, mas com chance de recuperação. Ele mesmo dizia que iria tentar uma corrida de recuperação. Ele ali o Piquet tentando a aproximação, tentando a ultrapassagem em cima da Lola. O próprio Piquet dizia ser esse o carro mais fácil de dirigir de todos os que ele já pilotou na Fórmula 1. Não estamos na fase da Brabham para frente, você lembrar o começo de McLaren opcional, de Sainz, essas coisas. O Piquet de Brabham, de Williams, de Lotus, e agora na Benetton dizia ele ser o carro mais fácil de todos os que ele pilotou. E aí ele busca a ultrapassagem, ficou pelo lado de fora na primeira perna para pegar a preferência na segunda perna. Tá Rio. Paulo Barilla vira para lá, vira para cá. O Paulo Barilla que largou na última posição, companheiro de Pierluigi Martini na Minardi. O Martini, o Reginaldo já informou que teve uma fratura de tornozelo. O Piquet que já consegue a ultrapassagem em cima do Suzuki, recupera mais uma posição. Enquanto o Butsen vai em primeiro, vai à frente, seguido de perto por Gerhard Berger. E aí o carro do Alesi, o carro do Jean Alesi, que vinha perdendo já posições. Depois de uma largada fantástica, Reginaldo, depois de fazer a ultrapassagem, ele foi sendo superado pelo Mansell na briga, depois foi ficando para trás o Jean Alesi. E o Alesi deve ter aprontado alguma ali. No momento que você vai ver a repetição da rodada do Barilla. Foi colocado para fora, né? Foi tocado ali pela Ozella do Gruyá, foi para fora e vai voltar. Mas eu dizia que o Alesi, no momento em que apareceu, se viu uma fumaça ali atrás, provavelmente ele deve ter saído um pouco na terra, aprontou alguma ali. Mas realmente não rende bem o carro do Alesi, não alcança o rendimento que ele esperava, está na 7ª colocação. Aí a volta mais rápida da prova, 1:29,26, e Thierry Butsen com o potente 10 cilindros na rodada do Alesi.
mas dizer, o potente 10 cilindros Renault da equipe Williams. E agora há pouco você viu a dificuldade que o Piquet teve para ultrapassar o Aguri Suzuki, e essa dificuldade exatamente em função da força do motor 12 cilindros do Lamborghini nessa pista muito veloz. Você viu nesse ponto aí exato onde está ali passando o Mansell, que foi a rodada do Alesi, e isso é uma penalização para um piloto jovem, que é atiradíssimo. A diferença de Butsen para Berger se mantendo na casa de 1,3 segundo, do primeiro para o segundo. Que é um piloto atiradíssimo, o Alesi, e é um piloto que arrisca muito, que anda sempre no limite. Então ele tenta alargar a pista de todas as formas. Não só usando a zebra na saída, como o Berger faz costumeiramente, por exemplo, como o Mansell faz costumeiramente. Não só usando a zebra na saída, mas também tentando alargar a pista na entrada da curva. E ali ficou bastante claro que quando ele buscou a freada, ele estava com a roda esquerda na grama, pelo lado de fora. No que buscou a freada ali com a roda na grama, aí não tem talento, não há milagre, não há o que se fazer. Ele rodou, porque perdeu totalmente o ponto de apoio do carro em relação às duas rodas traseiras, e rodou, e aí o milagre, a grande vantagem é continuar e seguir em frente. Thierry Butsen é o líder, com Gerhard Berger na segunda posição, Patrese em terceiro, Mansell em quarto, são os 4 primeiros. Rede Globo, Copa 90, Papa esta, Brasil. Fórmula 1 90, oferecimento Chocolates Nestlé. O Estoque. Do seu posto Enso. Como dupla ação. E cerveja Brahma Chopp. A diferença de Mansell para Prost, do quarto para o quinto colocado. Mansell é o quarto, a primeira Ferrari que aparece na quarta posição, e Prost em quinto, fazendo uma corrida na dele, hein? O Mansell é que partiu para a briga em cima do Patrese, mas o próprio Patrese não consegue a aproximação em relação ao segundo colocado, que é o Berger, e o Berger vai sustentando ali. A briga é bonita de Butsen e Berger. Repare, passaram os dois, agora o Patrese ali saindo da variante da entrada da reta, o Mansell atrás e o Prost um pouco mais atrás. Só agora lá no meio da variante, o Prost, que é o quinto colocado. E curiosamente a Ferrari, como nas outras provas, continua fumando o tempo todo o motor Ferrari. O motor que parece que causou uma certa decepção nos treinamentos, principalmente o motor novo, mas vai fumando demais o motor do Mansell. Para quem se lembra do Grande Prêmio de Phoenix, esses mesmos motores fumavam muito, do Mansell e do Prost, que você vê agora que é o quinto colocado, e aí aparecendo o Nannini, Alessandro Nannini na sexta posição, companheiro de Piquet. Prost passa a fazer a volta mais rápida, acima dos 200 km por hora, e o Alesi já bem para trás, sendo o sétimo colocado. Depois da rodada, pneu lixou, complicou, pegou muita terra, muita grama, muita poeira, já bem longe na sétima posição. E aí o Piquet, que vai para mais uma ultrapassagem, ultrapassando a Lotus, ou tentando ultrapassar a Lotus. Aí na força de motor, retardou a freada, tem a curva para a esquerda, tem a vantagem, faz mais uma ultrapassagem. Nelson Piquet recuperando mais uma posição, já vem numa corrida de recuperação, faz a chicane, faz a Aqua Minerale e segue em frente Nelson Piquet. Maurício Gugelmin, Roberto Moreno, são 3 os brasileiros na prova. Senna vinha liderando com tranquilidade, e ocorreu uma coisa muito estranha: esvaziou totalmente o pneu traseiro direito. Se já existe aí uma guerra de pneus, se a Ferrari já diz existir certo descontentamento em relação a Goodyear, no fornecimento de pneus, uma certa preferência à McLaren, se a Pirelli tenta ganhar espaço e já promete conquistar a participação da Williams para a temporada de 91, se a guerra de pneus ficou mais acesa, Reginaldo, esse pneu furado do Senna vai dar muita história e muita coisa para falar. Nas 2 semanas já se falou muito disso. Inicialmente a imprensa italiana, que é um pouco exagerada geralmente, chegou a publicar críticas da Ferrari contra a Goodyear, dizendo que ela teria favorecido a equipe McLaren nos testes realizados aqui. O próprio Cesare Fiore, chefe da equipe Ferrari, o diretor da equipe Ferrari, veio dizer de viva voz que não tinha havido essa crítica de jeito nenhum, e que os carros da Ferrari, isso todo mundo sabe desde o início do ano, realmente não se adaptam a esse novo tipo de pneu de classificação que a Goodyear tem,
que na Williams anda muito bem, na McLaren vai muito bem e na Ferrari não. Então não houve, segundo Cesare Fiorio, essa acusação. Mas agora, com o que acontece com o Senna, realmente começa-se a discussão e começa a haver uma pressão maior, já que a Pirelli também consegue agora um pneu muito rápido, em apenas 3 anos que voltou à Fórmula 1, já está com um pneu com excelente rendimento. Então começa essa discussão. Fala-se muito, e indo com uma coisa praticamente certa, para 91, a equipe Williams fechando o acordo com a Ferrari, que deve ser decidido talvez ainda antes da primeira metade dessa temporada. Você viu ali ainda pedaços do carro do Nakajima. Vale a pena voltar a falar do pneu do Ayrton, que pode ter furado, porque ficou muito caco de carro pela pista, muita coisa pela pista, e numa dessa ele pode realmente ter um pedaço do carro da Nakajima, pode ter provocado um furo maior e esvaziar rapidamente o pneu, que foi o que aconteceu ali com o carro do Senna. Uma alucinada expedição em busca de um tesouro. Aventureiros do Fogo com Chuck Norris, amanhã em Tela Quente. Thierry Boutsen, o primeiro colocado, com Berger em segundo. Patrese, que você é o terceiro. Mansell, que vai na cola dele ali, é o quarto. Prost é o quinto colocado. Alessandro Nannini é o sexto colocado. Reginaldo Leme confirma posicionamentos de Gugelmin, Piquet, Moreno. E com quantas voltas nós vamos por aí? O Piquet está na 8ª colocação, depois de ter superado também o Warwick, e o Maurício Gugelmin na 15ª. Estamos no momento com 14 voltas completadas. 14 voltas de um total de 60 no Grande Prêmio de San Marino, a terceira etapa do Mundial de Fórmula 1 1990. A posição de líder do campeonato de Senna fica ameaçada porque ele tem 13 pontos. O Prost tem 9. Se a corrida, por exemplo, terminasse nesse posicionamento, o Thierry Boutsen passaria a 15 pontos para assumir a liderança do campeonato, porque ele tem 6 pontos e aí faria 9. Se o Berger, que está logo atrás dele, conseguir chegar nessa vitória, também chega aos 15 pontos. Se for o Patrese que vem atrás, seria um bom negócio para o Senna, porque o Patrese esteve bem nas 2 primeiras provas, mas o carro não aguentou o peso do pé do Patrese. É um piloto rápido, que sempre força muito o carro, e o Patrese não teve pontos marcados. Aí Gerhard Berger, que é o segundo colocado, ele já tenta uma aproximação em relação a Thierry Boutsen. A diferença dá a impressão, no visual, ela dá a impressão de ter caído daquele segundo e 3. Aí Boutsen e Berger logo ali na cola, eles apertam o ritmo. Você viu que a volta mais rápida teve vários donos. Ela foi de Boutsen, foi de Mansell, foi de Prost, foi de Patrese. Todo mundo andando num ritmo forte. Aí os 2 primeiros colocados, Boutsen, que é o primeiro, a segunda posição de Gerhard Berger. E foi pra cima, hein? Trabalho ali no box da March. E se é no box da March, é Maurício Gugelmin. Porque o Capelli já ficou pelo caminho. Logo naquele choque violento, projetou Satoru Nakajima contra o paredão, contra o muro. Aí no circuito de Imola. Partiu pra cima realmente o Berger, para tentar tirar essa diferença. Aí o carro de Maurício Gugelmin, evidentemente o problema não é só de troca de pneus, alguma coisa sendo mexida no carro. Todo mundo olhando. E Gugelmin, que estava na 15ª posição, perde muito tempo. Ele que conseguiu descobrir um caminho esperto e melhorou em 2 segundos o tempo de seu carro do treino de sexta para o treino de sábado, coisa que o Capelli não conseguiu. Teve que emprestar o seu carro depois de marcar o 12º tempo, para que Capelli conseguisse estar entre os 26 na largada. Aí a variante alta. E Maurício Gugelmin agora fica sem nenhuma possibilidade de buscar um melhor posicionamento na corrida. Berger tenta definitivamente a aproximação em relação a Thierry Boutsen, que deu uma balançada de frente ali. Deu uma saída de frente. Mais um problema. Carro abandonando a prova. Michele Alboreto. A italiana mostra o veterano Michele Alboreto, piloto da Tyrrell, da Ferrari. Piloto com 5 vitórias na Fórmula 1. Agora correndo na Errol e abandonando a prova. E Berger muito próximo de Thierry Boutsen. Rede Globo, Copa 90, Papa essa, Brasil. Fórmula 1 90, oferecimento Westop. Do seu posto Enso.
Omo dupla ação. Cerveja Brahma Chopp. E chocolates Nestlé. Repare aí como o Alesi já tem a sua posição ameaçada. Veja lá como o Piquet já vem chegando. O Piquet 8º colocado, o Alesi o 7º, o Gugelmin vai voltar nesse momento. Perdeu praticamente 2 voltas. O Alesi o 7º colocado, o Piquet o 8º. E lá vai o Piquet, já tirou. Já vai para a ultrapassagem. Não precisou nem usar a segunda perna. Ele ficou por fora e por fora mesmo. Ele fez a ultrapassagem e assume a 7ª posição. Depois de ter problemas na largada, mais uma vez vai fazendo uma ótima corrida Nelson Piquet com a Benetton. Está na 7ª posição, o 6º colocado é exatamente o seu companheiro de equipe. Aí a repetição, vejam só. Ele saiu ali da Tamburello, acelerou, vai para Villeneuve, que é puxada para a direita. Aí nesse ponto, ele fica por fora, para depois ter a opção de estar por dentro na segunda perna da curva. Mas nem isso foi necessário, já direto ele passou ali por Alesi e conquista a 7ª posição. É a corrida de recuperação de Nelson Piquet. Galvão. Thierry Boutsen vai pro boxe. Aí Thierry Boutsen no boxe, ele que era o líder da prova, vai para troca de pneus, não sei se prematuramente, hein, Reginaldo? O que eu ia informar, inclusive, pelo fato dele ter largado com pneus B, que eram os pneus mais duros, para não efetuar a troca. Quer dizer que os pneus não aguentaram, ou talvez até por algum problema também, em função daquele acidente do Nakajima, ter passado sobre alguma coisa, o que pode ter acontecido com o Senna também. E agora mesmo, Galvão, até completando a informação que você me solicitou dos 4 brasileiros, o Moreno está fora da corrida, exatamente por um problema, em função também daquele acidente. Não de pneus, mas ao passar pelo local, tinha muita poeira e que travou o motor e ele está fora da corrida. O Gugelmin, que perdeu muito tempo nos boxes, voltou, ele teve problemas com a parte elétrica e o Boutsen, por enquanto, não voltou, hein? Então é aquilo que a gente imagina. Os homens da FISA, né, e principalmente os grandes responsáveis pela Fórmula 1, ultimamente têm cometido uma série de erros. Tem cometido erros que comprometem o esporte e comprometem o rendimento da prova e a definição das provas. Aí você tem o replay exatamente do Berger quando ia para cima do Boutsen e o Reginaldo olhando daí do box. Quero saber o posicionamento do Boutsen porque o seu carro era rolado ali no pit, hein? As câmeras mostravam o seu carro sendo empurrado, rolado no pit e exatamente abaixo da posição onde se encontra o Reginaldo. Mas o que eu dizia, o Bruncerati, que é um homem exigente, que é um homem petulante, que é um homem que chega no Brasil olhando de cima para baixo, quer dizer, a imagem do senhor Jean-Marie Balestre, cheio de exigências, cheio de críticas e cheio de coisas, pisou redondamente na bola. Porque ficou claro pela televisão que o Berger partiu na luz vermelha e que todos os outros partiram junto com o Berger na luz vermelha. E fica claro agora, por todas essas informações desses problemas, que a corrida tinha sim, apesar do trabalho rápido dos comissários, tinha que ter sido paralisada por uma nova largada. Por quê? Porque gente que corre na frente, o caso do Senna é muito estranho o pneu furar daquele jeito, com tantos destroços espalhados na pista, com o caso do Boutsen agora nessa parada prematura, com o problema do Moreno, que já é uma coisa concreta. Passou e o motor travou por passar em cima de sujeira que estava ali. Ou seja, tem muita empáfia, muita pose e pouca competência. Porque a largada ficou clara para todo mundo ver, pode ser repetida quantas vezes fizer necessário, foi uma vergonha. Reginaldo. Você tem razão, realmente, os fiscais chegaram, como eu já tinha informado, chegaram em alguns trechos da pista, chegaram a mostrar a bandeira vermelha, porque receberam a ordem de suspender a largada, mas depois essa ordem foi revista e a largada ficou valendo. O Boutsen teve problemas realmente aqui nos boxes, tanto que ele saiu, logo depois que ele saiu, o pessoal ficou limpando o chão ali onde ele parou e deixou de óleo o carro dele, é uma barbaridade. Quer dizer, ele voltou, mas não voltou bem, e está agora na 20ª colocação. Ele perdeu 2 voltas nos boxes. E a corrida segue com essa luta que o
que o Berger tem que demonstrar agora, ele tem que mostrar que o motor resiste. Quero saber ele agora, como piloto, se ele tem capacidade de aguentar essa prova e esse ritmo, porque vem gente atrás, hein? O Patrese está apenas 1,8 atrás, e o Patrese é um piloto muito forte aqui em Imola, é um piloto que conhece muito bem essa pista, que treinou muito bem nos treinos. Só as duas McLaren viraram na casa de 23, e o Patrese foi o único que virou 24, o resto tudo acima de 25. E o Patrese vai apertar, sem dúvida nenhuma, vai apertar o Berger. E tem o Mansell, e aquela famosa fumacinha que o Galvão se referiu agora há pouco, que vem desde Phoenix. Só que em Phoenix, essa fumacinha ameaçou, e realmente os dois motores acabaram lançando. Aqui vamos aguardar para ver o que é realmente, o que é que tem causado essa fumaça no motor da Ferrari. E olha, com fumaça ou sem fumaça, o Patrese é que se cuide, porque lá vem o Mansell. O Prost está ali para fazer ultrapassagem em cima do Barilla, que é retardatário. O Mansell parece não ter jeito, hein? Ele vem por fora só se o Patrese abrir muito para tentar tomar a parte de dentro agora. O Mansell vem para a ultrapassagem, aí é irreversível. O Patrese faz um traçado mais aberto para tentar voltar. Agitadas as bandeiras da Ferrari, é aquela história. Parece que o Patrese, se o Patrese fica sabendo disso, ele vai à loucura. Porque esse torcedor de Imola, uma vez já comemorou a batida do Patrese, perdendo uma corrida dirigindo um Brabham, para que um canadense ganhasse com uma Ferrari também. Agora, o torcedor italiano, que ele é ferrarista, ele não quer saber a nacionalidade do piloto, ele é ferrarista, comemorava ali a ultrapassagem do Mansell em cima de Ricardo Patrese. Portanto, Berger é o primeiro, Mansell é o segundo, Patrese é o terceiro, Prost é o quarto. Aperta o ritmo também o Prost, já vem se aproximando ali de Ricardo Patrese, com os 4 primeiros colocados, com Nannini na 5ª posição. Aí a TV italiana botou o Patrese em terceiro e em sexto, é fácil. O Patrese está dividido em 2. Completamente errada a informação da televisão italiana. Berger, Patrese, Mansell, Prost, Nannini e Piquet em sexto. Alesi em sétimo, Warwick em oitavo. Galvão, você citou um fato que foi muito comentado nessa semana aqui. Sabe, o Patrese é considerado o vovô, carinhosamente o vovô da Fórmula 1, que ele está completando hoje nada menos que 195 grandes prêmios. E numa entrevista em que ele contou parte da sua vida, ele voltou a dizer que uma das grandes decepções que ele sofreu em toda a carreira dele foi aqui em 1983, esse fato que você relatou agora. Quando ele estava em primeiro a 2 voltas do final da corrida, tinha grande chance de ganhar, ele errou, bateu, e com isso o Patrick Tambert, que estava na Ferrari, que não é italiano, que é um piloto francês, ganhou a corrida e o público aplaudia a saída do Patrese, a batida do Patrese para que o Tambert assumisse a liderança. E ele tem isso ainda como uma mágoa e não vai esquecer tão cedo. Eu contei só mudei a nacionalidade do Tambert, também no show da competição, que ele era francês. Berger, Mansell, Patrese, Prost, Nannini e Piquet são os 6 primeiros colocados. São as emoções do Grande Prêmio de San Marino, a terceira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1990. Aí a Fórmula 1 que mais uma vez apresenta irregularidades em uma prova que acabam prejudicando pilotos, 2 brasileiros especificamente no caso. Ayrton Senna, que vinha na ponta com tudo para uma terceira vitória consecutiva e a segunda vitória na temporada. O nosso Moreno, que o motor travou em função de objetos largados ali pelo carro de Nakajima na pista. Uma corrida que fica clara, que teve largada queimada, que tinha que ter sido paralisada depois da primeira volta. Mas uma corrida onde mais uma vez, repito, os homens que hoje dirigem a Fórmula 1 mostram a sua incompetência. Traçar um paralelo entre a fantástica competência desses mágicos do volante, desses pilotos, desses homens fantásticos de arrojo, de técnica, o que eles estão acima da competência do dirigente da Fórmula 1 é brincadeira, é uma coisa, chega a ser quilométrica a diferença. Alesi vai para o box, e você vê aí Ricardo Patrese e o próximo se aproxima. Aí o Jean Alesi com sua Tyrrell número 4, a sensação deste início de campeonato, inclusive com alterações aerodinâmicas sensíveis. É a primeira vez que está correndo, por um sucesso nos treinamentos. Repare na próxima vez que apareceu o carro do Alesi, a asa dianteira, como ela é completamente diferente.
gerando inclusive reclamações por parte de outras equipes de que isso estaria provocando um retorno do efeito solo banido da Fórmula 1, que alterou completamente a Fórmula 1. Berger para Mansell, 4.2, 4 segundos, 229 milésimos. A diferença do primeiro para o segundo colocado. Ali a Onyx entre Mansell e Patrese. E o Patrese, que já ficou para o Mansell, fica totalmente agora para o próximo. Começa a tomar cores vermelhas o Grande Prêmio de San Marino, hein? O Mansell vai ali com o carro e o Prost já se aproxima de Patrese para brigar e tem tudo para tomar a terceira posição, se bem que também continua fumando a Ferrari de Alain Prost. Sai uma fumaça constante ali nas mudanças de marcha, fuma bastante o motor 12 cilindros da Ferrari. Aí o motor 12 de Prost para cima do motor 10 cilindros Renault de Ricardo Patrese. Ele até saiu mais forte da curva, hein? Conseguiu manter ali a vantagem, mas é muito difícil a posição de Ricardo Patrese. Rede Globo, Copa 90, Papa Esta, Brasil. Fórmula 1 90, oferecimento do seu Posto Esso. Como dublação. Cerveja Brahma Chopp. Chocolates Nestlé. EU Stop. Olha o Patrese como balança. As primeiras posições. Berger é o primeiro, Mansell o segundo, Patrese é o terceiro, Prost é o quarto, Nannini é o quinto, Piquet é o sexto, são os 6 primeiros colocados. Reginaldo nos confirma o número de voltas. Nós teremos 60 no total e mais a posição de Maurício Gugelmin, que está muito atrás, que ficou 2 voltas parado, e o próprio Butsen, né, que tinha corrida também nas mãos com o rendimento do seu carro e caiu lá para trás. Galvão, estamos no momento com 25 voltas completadas, completada agora por Berger com o tempo de 1:30.23. Mansell fez nessa volta a melhor volta da corrida, 1:28.66. Diminuiu a diferença que o separa de Berger para 2,85. Terceiro Patrese, quarto Prost, quinto Nannini, sexto Piquet, depois o Warwick e Eric Bernard. Maurício Gugelmin ocupa a 21ª colocação, perdeu muito tempo parado nos boxes. Tem uma explicação para esse melhor rendimento da Ferrari desse ponto da corrida em diante. É que das equipes que se classificaram, digamos, nas 4 primeiras filas, McLaren, Williams, Ferrari, vamos incluir os da quarta fila, que Tyrrell e a Benetton, 2 delas se prepararam muito mais para a corrida. Não por uma determinação do piloto ou da própria equipe, mas pelas circunstâncias, que são exatamente a equipe Ferrari e a equipe Benetton. A Benetton, com um carro novo que a equipe conhece muito pouco, não estava acertando nos treinos com os pneus de classificação. Então ela se preparou para a corrida. E a Ferrari, por aquela razão que a gente comentou agora há pouco, que os carros não se adaptam a esse novo tipo de pneu de classificação da Goodyear, não rende bem, tanto que o Prost fez os seus melhores tempos de treino sempre com pneus de corrida. Então ela se preparou, olha aí, o pneu do Prost como já está. E a equipe Ferrari pronta para uma entrada. Então a equipe Ferrari também se preparou para a corrida e era de se esperar que a partir desse momento aí, completadas 25 voltas, ela começasse a render mais. Quer dizer, a Ferrari também é uma grande força para vencer essa corrida. Mas o grande favorito é mesmo o Berger, que tem uma McLaren e tem principalmente o motor Honda empurrando. Aí você vê a diferença de Berger para Mansell. Ela esteve acima dos 4, caiu abaixo dos 3, agora volta a passar dos 3 porque o Mansell perdeu tempo na ultrapassagem ali em cima do Modena com a Brabham. E a equipe Ferrari está aí prontinha. Uma alucinada expedição em busca de um tesouro. Aventureiros do Fogo com Chuck Norris amanhã em tela quente. Essa é uma boa, hein? Aí Nigel Mansell perdendo um certo tempo para negociar com os retardatários. Tem a Dallara à sua frente, Berger é o primeiro, Mansell o segundo. Tem Patrese, tem Prost, a briga é boa. Depois tem Nannini, tem Nelson Piquet. O Thierry Butsen ficou bem para trás, perdendo totalmente as chances na corrida. Olha lá, Prost, box. E mostrando lá 34. Olha o Mansell, o desespero do Mansell. O Mansell reclama, sinaliza, chia uma barbaridade o Mansell, porque tentou a ultrapassagem. Olha lá, veio, está brigando pela prova e imediatamente teve a porta
ali fechada pelo De Césares. Também, né? Não é novidade nenhuma. E não é só o tempo que o Mansell perde, não, hein? Olha o Patrese como chegou e colou nele de novo. Olha como ele faz sinal ali. Precisa ver se não houve algum problema, algum desequilíbrio por esse choque de Nigel Mansell. A porta que ele foi fechada, lembrando um pouquinho o problema que Senna teve com o Satoru Nakajima. Naquele dia, só que o Nakajima pegou mais forte. O Senna já tinha colocado mais o bico à frente. O Mansell não tinha nem meio carro ali e voltaram em cima dele. Galvão. Agora é a vez do Prost tentar fazer a ultrapassagem. Diga, Reginaldo. O Mansell anda muito bravo, sabe? Ele mudou um pouco. Ele nunca foi um sujeito de muito bom humor, mas bravo também não. Nos treinos de sábado, ao tentar ultrapassar o Gruyard, o Mansell estava na volta rápida, ele não levou uma fechada, só que o Gruyard saiu exatamente nesse ponto agora, nesse ponto agora. O Gruyard saiu na zebra e automaticamente a zebra forçou o carro a voltar e voltou para cima do Mansell. Ele ficou tão bravo, andou um pouco, freou na frente do Gruyard e começou a jogar o carro do Gruyard para fora. Até passível de multa, acabou não acontecendo nada, mas ele deveria ter levado uma multa. Ah, não aconteceu nada? Ele ficou bravo demais com o De Césares, realmente passou xingando o De Césares. Ou seja, não fizeram nada com ele. Ele freia na frente, que é uma das atitudes consideradas piores da Fórmula 1, tenta jogar o outro para fora e não acontece nada. Eu realmente não consigo entender mais nada da direção da Fórmula 1. E o Prost vai para o box. Você viu que na volta anterior nós dávamos a placa Prost Box para efetuar sua troca de pneu. Olha só o que a Ferrari trabalhou rápido. Olha só o que a Ferrari trabalhou rápido nessa troca de Prost. Isso pode trazer uma diferença fundamental para o resultado final da corrida. Pode trazer realmente uma diferença fundamental para o resultado final da corrida. Tem até a impressão que o cronômetro correu um pouco mais do que devia. No momento que o carro do Prost partiu ali, deixou aí o estado de inércia, que partiu, tem a impressão que o cronômetro ainda bobeou. Pode ter sido menor o tempo, podemos ter um recorde estabelecido na Fórmula 1. Aí o Berger fazendo a ultrapassagem em cima do Gugelmin. Podemos até tentar cronometrar de novo isso. E quando os quatro mecânicos erguem o braço, quer dizer, tem que esperar o momento da frente do bico do carro ser abaixado. Eu tenho a impressão que o cronômetro ainda bobeou. E temos aí um novo recorde na Fórmula 1. De qualquer forma, é impressionante o trabalho da Ferrari nessa troca de pneus do Prost. Olha, eu diria que você tem toda a razão que essa troca pode simplesmente mudar o resultado da corrida. 6,70. Se esse tempo estiver correto, não é o recorde, mas é muito próximo do recorde que é da própria Ferrari, 6,35 numa corrida em 1988. 6,70 foi uma troca excepcional. Agora, se você estiver certo no que você disse, que o cronômetro ainda correu um pouco, aí será realmente um recorde e uma coisa quase incrível. E que pode, como você disse, pode realmente mudar o resultado da corrida. Uma troca realmente impressionante. Então, na casa de 6,30, o recorde, nós vamos até tentar ver. Vamos tentar marcar aqui para ver se temos um recorde na Fórmula 1. Veja lá. O nosso cronômetro está ali. O braço erguido, o bico no chão. Eles bobearam 6,70. Na nossa cronometragem aqui, 6,07, Reginaldo Leme. Ai, 6,07 seria realmente um novo recorde. Olha, difícil uma outra equipe conseguir. A Ferrari tem treinado muito e há muitos anos isso. Tanto que já tinha esse recorde de 6,35. Muito boa troca. O Prost voltou na quinta colocação. Ele está, vamos lá, 14 segundos, ponto 1 atrás do Nannini e exatamente 1,48 à frente do Nelson Piquet. E agora com pneus novos, a tendência é ele abrir essa diferença em cima do Piquet. A sétima posição é do Warwick, o oitavo é a Alesi, já parou também no box. Donnelly é o nono colocado, são os primeiros colocados. Você sabe que o primeiro é Berger, o segundo é Mansell, o terceiro é Patrese, a quarta posição é do Nannini, Gugelmin vai para o box de novo. A quinta posição é de Prost, a sexta posição de Nelson Piquet. Você vê o Berger, aquele cronômetro que a TV Italina disparou, perdido aí na tela, era em relação ao carro de Maurício Gugelmin, que estava no box. Saiu o Berger, tentando apertar o ritmo. Ele conseguiu aumentar, evidentemente, a vantagem em cima do Mansell. Resta ver é que se aquele choque do Mansell não lhe criou
algum problema. O Reginaldo falava, vamos conferir aí, olha, Mansell é o segundo colocado, 4.7, a diferença esteve em 2.8. Patrese é o terceiro, vem menos de 4 segundos atrás do Mansell, na terceira posição. O Reginaldo falava que o Mansell está muito bravo e eu errei. Confesso aqui, quero confessar um erro. Eu me lembro que conversava com o Ayrton Senna no final da última temporada, quando o Mansell e Prost trocavam tantas gentilezas na pista e fora dela, né? Eu dizia, isso não é nada mais do que um marketing. O Mansell sem chances, dava passagem para o Prost, mostrava por onde o Prost tinha que passar. Teve uma corrida que fez, quase saiu da pista por Prost passar e depois quase mata o Thierry Boutsen, que vinha atrás sem deixar o Thierry Boutsen passar e ele sem condições no carro. E todos comentavam como eles são amigos, como se tratam gentilmente. E eu conversava com o Senna e dizia, duvido que este relacionamento amistoso passe da sexta corrida. Hora que o Mansell começar a cravar tempo em cima do Prost nos treinos, a hora que o Prost começar a exigir a posição de primadona na equipe, eu duvido que esse relacionamento passe da sexta corrida. Errei redondamente, Reginaldo. Não resistiu a duas, antes da terceira, eles já não se dão. Mas, Galvão, há até uma dúvida em relação a isso, porque, pelo menos superficialmente, eles estão até agora tentando mostrar realmente um entendimento muito bom. Houve todo esse comentário, você tem razão, houve todo esse comentário durante a semana passada toda, durante essa semana, mas durante o Grande Prêmio eles foram vistos constantemente juntos, brincando, bem-humorados, e nos treinos com incrível gentileza entre um e outro. Talvez querendo mostrar alguma coisa e que no fundo possa já não existir essa amizade, mas por enquanto eles estão aparentemente se dando bem. Só que o Mansell já disse que não fica mais porque exige a posição de igualdade. O próximo que primeiro piloto é ele. Até a sexta corrida, acho que errei. Vamos lá nas emoções da pista com a liderança de Gerhard Berger. A segunda posição de Mansell, os dois aí, o Patrese aparecendo ali em terceiro, no meio da variante que traz para a reta. A quarta posição é de Nannini, ele já vem bem mais longe. O Prost já, depois de trocar os pneus, num trabalho de recuperação. E olha, se McLaren não trabalhar bem, e se a Ferrari não repetir esse trabalho, se a Williams não fizer mágica, o Prost vai chegar para brigar por mais essa vitória. Rede Globo, Copa 90, Papa essa, Brasil. Você está vendo a animação, a diferença na pista entre Berger, Mansell e Patrese. Eles estão próximos, mas o Mansell está mais próximo ao Berger do que o Patrese próximo ali ao Nigel Mansell. Berger e Mansell, os dois primeiros. Repare, o Patrese, como demora um pouquinho, na animação dava a impressão que está mais perto, né? O Patrese, que é o terceiro colocado, como demora, e o Nannini, o quarto colocado, como ainda não aparece. Não há aproximação visual, consequentemente, o mesmo acontecendo em relação ao Prost, que já está com os pneus novos. Rede Globo, Copa 90, Papa essa, Brasil. Fórmula 1 90, oferecimento Omo Duplação. Cerveja Brahma Shopping. Chocolates Nestlé. US Top. E do seu posto Enzo. Aí você vê Nelson Piquet de novo. Ele que vem na sexta posição. Teve problemas na largada. Aí o Nannini. Aí o carro do Alessandro Nannini. Ele que vinha brigando pela quarta posição exatamente. Favorecido com a parada de Thierry Boutsen. Depois com a parada de Prost. Brabham encosta no box. E a gente vai pegando essa carona com o Alessandro Nannini na Benetton de número 19. Nannini que largou na nona posição. Que brigava pela quarta posição exatamente com o Prost. O Galvão, é curioso. Realmente o Prost, quando voltou, e voltou muito rápido, e voltou com pneus novos, e colocou
um pneu do tipo C, ele que tinha largado com o tipo B, agora faltando metade da corrida aí com o carro mais leve, ele voltou com o tipo C para andar mais rápido, mas curiosamente ele está perdendo tempo em relação a Alessandro Nannini. Vocês se lembram, quando voltou ele estava 14,2 atrás do Nannini, agora já está 16,3 e não conseguiu abrir uma diferença maior do que o 1,8 do Piquet, que ele tinha voltado. Olha a melhor volta do Mansell, 1,27,96 nessa volta em que o Berger fez 1,28,81. Então a diferença caiu de quase 3 segundos para 1,08. Veja só como eles já estão próximos. Caiu de 3 segundos, era para 1,08 na reta quando ela é marcada e agora é nada. É absolutamente no visual. Patrese já passa dos 206 km por hora, é de Patrese agora a volta mais rápida. Já deveria, agora sim, estabelecida a verdade. Eu ia dizer, já deveria Prost estar fazendo volta mais rápida por estar com pneus novos. E exatamente o que acontece neste momento. O Mansell vai para cima do Berger, 1,08. A TV italiana demora para colocar o crédito, porque isso já aconteceu no fechamento da volta. E eles já vêm aí no mergulho depois da variante. Já vão para a parte baixa do circuito para completar mais uma volta. A diferença absolutamente já não é mais de 1,08. Já está colado ali Nigel Mansell. Já vai para ameaçar a primeira posição de Gerhard Berger. Os dois andando no limite extremo. Isso é uma briga que pode sair lasca e pode sair faísca, porque entre Berger e Mansell tudo pode acontecer nessa briga pela primeira posição. Olha o Mansell, como arrisca, vai para cima. O torcedor italiano, evidentemente, eu fico imaginando essa arquibancada aí na frente do box, deve estar toda ela em pé, as bandeiras sendo agitadas. Mansell vai para cima em condições de ultrapassagem, hein? Pegou o vácuo, aí não tem mais jeito, puxou o Berger, vai jogar ele fora, tô vendo que o Berger vai jogar ele fora, o Mansell volta! Vai voltar o Mansell. Eu dizia antes da variante da entrada da reta, pode sair faísca e pode sair lasca. Tudo pode acontecer. Olha só. Aí tem das duas uma. Ou o Berger joga o Mansell fora, ou vai ser ultrapassado. Ele preferiu jogar fora. Porque se o Mansell vem pela linha de fora, ele contorna essa primeira perna na linha de fora, fica com a parte de dentro da curva na segunda perna e faz a ultrapassagem. Agora o Mansell ir na grama, voltar, girar em 360, botar o carro no prumo e seguir, bater controle da máquina no outro planeta. Nesse aqui fica difícil. Nigel Mansell dá mais um show e eu dizia, Reginaldo, sai lasca e sai faísca. Não demorou um quarto de volta. Não sei se saiu lasca, mas faísca saiu muita, Reginaldo. O Mansell, eu não sei qual é o resultado final desse campeonato. Mas uma coisa é certa, o Mansell já ganhou disparado o título de showman do ano. Isso não tenha dúvida, desde a primeira corrida ele já vem aprontando. Ontem ele foi a sensação dos treinos, já aprontou nas outras duas corridas. E agora essa foi demais, né? Essa foi demais. Sem culpa dele. Sem culpa dele dessa vez. Ele forçou bastante o Berger deixou ele sem pista, só que no momento em que ele não podia mais tirar o pé. Ali era tentar duas rodas na grama, acabou indo quase 4 e saiu rodando, e aquele controle que o Mansell mesmo, que ele demonstrou em Phoenix, você se lembra quando estourou o motor da Ferrari e ele evitou bater no mundo, foi o que ele evitou agora, mantendo o carro dentro do asfalto, dando aquele 360 e continuando. É o showman do ano. Olha, se o prejuízo material não foi muito grande, isso eu digo em relação ao carro do Mansell, e ele conseguiu uma nova aproximação em relação ao Berger, aí eu vou lhe contar, aí a coisa vai complicar, porque o Mansell está determinado. O Reginaldo já dizia que o humor dele é o pior possível. Eu dizia daqui que não acredito nesse mise-en-scène, nessa encenação de relacionamento amistoso com o Prost. Ele está se roendo de raiva porque está sentindo perder a posição de primeiro piloto na igualdade. Agora vai ficar sempre a discussão se a linha do Berger foi correta ou não foi, mas ali é o seguinte: o piloto pega, você viu o Piquet fazendo a ultrapassagem como fez, você viu como o Mansell fez a ultrapassagem em cima do Alesi, como outros pilotos são ultrapassados. É um ponto de ultrapassagem utilizado nesse circuito. Pega-se o vácuo,
vai para a linha de fora, prejudica a primeira perna da curva para estar por dentro na segunda. O Berger sabe disso, então ele disse, vou lá para fora, ele se quiser vai pela grama, ou fica aí atrás. O Mansell deu todo aquele show. Já fugiu um pouco do Patrese, para quem ele tinha ficado absolutamente, e já abre luta outra vez em cima do carro de Gerhard Berger. Absolutamente indefinido o grande prêmio e a se lamentar profundamente a ausência do carro de Ayrton Senna. Olha o show aí do Mansell, o carro de Senna prejudicado por objetos largados pela batida de Satoru Nakajima. Senna que vinha na ponta, como o Berger está aí sustentando a ponta, vinha na ponta o Senna e vinha bem à frente do Berger. Tá aí, olha só. Olha, o Berger foi lá pra cima, o Mansell já tirou o carro. Quer dizer, o piloto tem retrovisor, é primário, tem que olhar no retrovisor. Não pode dizer que ele tocou para jogar o Berger para fora, mas se ele foi para lá para evitar o caminho do Mansell, é evidente que foi. Olha, Galvão, você tem toda a razão. Se acontecer de novo uma aproximação do Mansell e do Berger, eu não sei o que vai acontecer nesse duelo dos dois. E olha que o Mansell está fazendo agora, aí sim já pode ser considerado loucura. Porque depois do que ocorreu, o que aquilo desgasta o pneu, você viu que imediatamente a Ferrari já colocou os pneus pré-aquecidos dos boxes para uma troca, o normal seria ele trocar e dificultaria a possibilidade de uma aproximação. Mas não, ele está mandando ver, fazendo, olha aí, 1:27.626, a melhor volta na prova, e vai chegar de novo no Berger. Quer dizer, está chegando no braço, na vontade, e sabe lá o que pode acontecer. Olha como ele escorregou, a diferença cai para 2:32. Olha, poderemos vir a ter um dos grandes momentos do ano nessa temporada da Fórmula 1. Mansell buscando uma nova aproximação. Berger, Mansell, Patrese, Nannini, Prost e Piquet. Agora o Prost já começa a abrir, já abre 5,5 segundos em relação a Nelson Piquet, já tenta encostar, a diferença já cai para 11 segundos e 8 em relação a Nannini. O Prost tentando buscar a quarta posição. Você viu ali os 6 primeiros colocados. Rede Globo, Copa 90, Papa esta, Brasil. Fórmula 1 90, oferecimento cerveja Brahma Chopp, chocolates Nestlé, Stop, do seu posto Enso e Homo Dupla Ação. Aí, tá aí o resultado, olha aí, tá aí o resultado, eu dizia. Como fuma o motor da Ferrari desde o início. Vai se repetindo o Phoenix, vai para os boxes e abandona a prova. E olha, aquele duelo não vai existir. Mas para quem gosta do esporte pelo esporte, para quem está neste circo e nessa vida há muitos anos, eu me confesso aliviado a esse momento, me confesso mais tranquilo, Reginaldo, porque criava aqui uma emoção, mas lá no fundo estava meio apavorado com o que pudesse vir a acontecer numa aproximação do Mansell com o Berger. Para quem gosta das coisas bonitas do esporte da velocidade, da Fórmula 1, da maior, mais fantástica e mais emocionante categoria do automobilismo, eu confesso que fico um pouco mais tranquilo, estava assustado com aquela aproximação do Mansell. Sem dúvida nenhuma, aquela aproximação tornaria esse contato direto entre os dois uma coisa muito perigosa, o risco de um acidente muito grave, porque o Mansell estava possesso. Tanto que, se eu o isento de erro naquela tentativa de ultrapassagem do Berger, porque ali não sobrou espaço e ele não podia recuar, a não ser tentar ir para a grama, agora sim ele errou redondamente e jogou a corrida fora, porque foi uma temeridade. Ele forçar aquele momento, forçou os pneus, que eram pneus do tipo C. A Ferrari chamou ele para os boxes e ele não trocou, e com o pneu C mais gasto, desgastado excessivamente por aquela rodada, ele estava se aproximando do Berger, sendo que o Berger muito provavelmente não precisa trocar pneus. Então aquilo é uma temeridade. Ele foi arriscando os pneus e acabou arriscando muito mais ainda o motor, porque ele forçou além da conta, fazendo melhor volta, chegando numa circunstância que ele não tinha que fazer. Faltou aí, foi frieza, e é isso que torna o Mansell um piloto incompleto. É rápido, extremamente rápido, é capaz de tudo num treino, é capaz de vencer qualquer duelo numa corrida, mas falta a frieza que se espera de um piloto ao nível dele. Então ele errou e a culpa é dele, jogou a corrida fora, jogou a chance que ele tinha. Agora fica Berger em primeiro muito mais tranquilo, com a informação dos técnicos da Goodyear que condições ele tem.
para ir até o fim da corrida sem efetuar trocas. Ele largou com pneus B mais duros do lado direito e C mais moles do lado esquerdo. Pode haver um desgaste excessivo, pode haver até uma ordem da McLaren para trocar, mas depende do procedimento do Patrese, que está em segundo, com 5 segundos de desvantagem. O Nannini é o terceiro, 8 segundos atrás do Patrese, depois vem Prost, 11 segundos atrás do Nannini, e o Piquet já 8,2 atrás do Prost. Esses são os 5 primeiros colocados. Você vê que o Patrese está tentando de todas as formas uma aproximação em relação ao Berger, que é o primeiro. O rendimento do carro do Berger não é essas coisas, mas isso também pode ser determinado por uma atitude do piloto, até quem sabe, atendendo ao comando. Passamos as 40 voltas, vejam, Berger, Patrese, Nannini, Prost, Piquet e o Alesi, que volta a estar entre os que pontuam. Na sexta posição, o Jean Alesi com a Tyrrell. Mas esse ritmo do Berger pode ser até comandado pelo box, comandado pelo Ron Dennis, por exemplo, e sobre a orientação dos técnicos, para que ele busque um ritmo que lhe permita fazer a corrida sem parada para trocas de pneus. E aí é que eu volto a lamentar a ausência do Senna, porque é uma das maiores especialidades do Senna. Ele sabe muito bem administrar isso, o início de prova, quando o carro está mais pesado, com os combustíveis, com o combustível, os freios ainda mais frios, não no ponto ideal. Ele sabe muito bem administrar esse início de prova para evitar o blister, evitar aquelas bolhas que acabam comprometendo a sequência. O Senna foi várias vezes conseguindo levar sem troca quando ninguém acreditava. Ele é muito melhor nisso do que o Berger. Se não fossem os problemas na pista depois do carro de Nakajima, aquele pneu furado, aí sim, Reginaldo, ele poderia estar com um grande trunfo na mão, mas isso já terminou na terceira volta, porque lá ele ficou com o pneu furado. Resta ver a postura do Berger a partir daí, com o Patrese em segundo, Mansell já está fora, o Prost vem na quarta posição, Nannini é o terceiro, o Prost vem tentando se aproximar, mas só passa a ter chance se Berger e Patrese pararem para uma troca de pneus. Se eles forem levar até o fim, fica difícil. E tá aí a equipe McLaren prontinha para uma troca de pneu no carro de Berger. Mas de forma estranha até, os pneus não estão naquele cobertor, hein? O Patrese faz a volta mais rápida, 1:27.475, está se aproximando muito do Berger. Os pneus não estão naquele aquecimento. O que poderia ser isso? Até o fato de que ele pode parar nessa volta. Sai do aquecimento, estão prontos para uma troca. 2,7 apenas a vantagem de Berger para Patrese. Vamos ver a passagem de Berger quando completar a volta. 1:27.475, a volta mais rápida de Ricardo Patrese, que vem ali na segunda posição. Patrese esteve muito bem nas duas primeiras provas do campeonato e que não conseguiu completar. E para você, torcedor brasileiro, em relação ao Ayrton Senna e sua liderança no campeonato, a vitória de Patrese seria o ideal, porque Patrese não tem ponto nenhum. Uma vitória de Berger leva Berger para a liderança do campeonato. Uma vitória de Prost leva Prost para a liderança do campeonato. Aí você está vendo exatamente o Prost tentando brigar, tentando recuperar a terceira posição. O Berger ali complicado, perde tempo atrás da Ozella. Vai para a ultrapassagem, o que quer dizer que não vai para o box não. Mais uma volta, ele garante aí, nessa sua passagem à frente da reta dos boxes, mas o Patrese vem para cima dele. Já vai ali para pegar o VAC, fazendo a ultrapassagem em cima da Ozella e se aproximando muito o Ricardo Patrese. Rede Globo, Copa 90, Papa Esta, Brasil. Fórmula 1 90, oferecimento Chocolates Nestlé. O Stop do seu posto Enso. Omo dupla ação. E cerveja Brahma Chopp. Olha, dá toda a pinta de que não dá pro Berger não, hein? Que o Patrese vai chegar para fazer ultrapassagem, mas é outra briga terrível aí. Outros dois pilotos arrojados, quer dizer, sai o Mansell, vem o Patrese e o Berger está ali tentando sustentar. Mas uma coisa me chamou a atenção, Reginaldo. Na parte de alta velocidade do circuito, saindo da reta dos boxes, aquela curva feita ali a 270, e depois a aceleração, a Villeneuve, até chegar na Rivasa, toda aquela parte de alta, o Patrese ali se aproximou. Então não é só pneu, não. Parece que não é só pneu. Vale só como lembrança a informação.
O Bergestad, pneu C, pneu mais mole do lado esquerdo, pneu B, pneu mais duro do lado direito. E o Patrese está com o pneu duro nas 4 rodas. Agora, realmente, o Galvão tem razão nisso que está dizendo, porque você vê que ele se aproximava no momento em que não seria o normal. Seria normal se ele se aproximar mais nas curvas. O Berger pode estar com um problema qualquer de equilíbrio no carro, mas tem um motor Honda, né? Então você vê, ele sentiu dificuldade, ele aperta um pouco e se distancia um pouco do Patrese. Isso quer dizer que não vai ser muito fácil, não. O Patrese já não consegue uma aproximação igual àquela da volta anterior. Mas exatamente nesse mesmo ponto ele tenta outra vez tirar a diferença, o Berger aperta um pouco o ritmo. A impressão exata que se dá, já que passamos das 42 voltas, é de que eles estão realmente partindo para fazer a corrida sem a troca de pneus, o que tira as possibilidades do Prost, apesar da fantástica troca de pneus da equipe da Ferrari, 6,70 segundo a cronometragem da TV italiana, na nossa aqui tentando a correção 6,07, o que passa a ser o novo recorde absoluto de uma troca de pneus num pit stop, numa parada de boxe, numa equipe de Fórmula 1. Todas as emoções aí do Grande Prêmio de San Marino, mas hoje tem mais, hein? Hoje tem mais. Hoje tem Brasil e Alemanha Oriental, nós estaremos juntos lá no Maracanã, às 5 da tarde, a despedida da seleção brasileira, do seu torcedor antes da Copa do Mundo da Itália, nesse 1990. O Brasil joga com a Alemanha Oriental. Na próxima quarta-feira o Brasil viaja para a Espanha, já que no próximo sábado o Brasil estará jogando na cidade de Madrid, contra um combinado dos jogadores de Madrid, grandes times como o Real Madrid, como o Atlético de Madrid. Portanto, é a despedida da seleção brasileira do seu torcedor. A Globo vai transmitir ao vivo para todo o Brasil às 5 da tarde. Nós vamos juntos acompanhar as emoções de Brasil e Alemanha Oriental. Menos para o Rio de Janeiro, é claro. E você, torcedor carioca, depois de um sábado de muita chuva, um domingo de sol, você tem a obrigação de ir ao Maracanã, levar todo o carinho, todo o incentivo, todo o aplauso para a seleção brasileira, que arranca na tentativa de mais um título mundial. Portanto, 5 da tarde, hein? Brasil e Alemanha Oriental ao vivo na Globo, menos, evidentemente, para o Rio de Janeiro. Aí o Patrese tentando nova aproximação em relação a Berger. O Berger toma uma posição um pouco mais cômoda, deixando ali o Warwick entre os dois como retardatário. O Patrese força para tentar a ultrapassagem, vai perder um pouco de tempo. Aí ele perde tempo e o Berger vai escapulindo. Nannini em terceiro, o Prost em quarto, tentando se aproximar para lutar pela terceira posição. Piquet é o quinto. O sexto é Alesi. A sua torcida agora fica por Nelson Piquet, porque na terceira volta ficou fora, o pneu furou, função dos detritos da pista do carro de Nakajima. O Gelmin também foi prejudicado ali, quase foi tirado da prova. O Donnelly rodando na frente dele. Depois também teve problemas, parou no box. O Moreno abandonou a prova também em função dos cacos do carro do Nakajima. O motor travou. A sua torcida fica aí por Piquet, que está na quinta posição. Berger, Patrese, Nannini e Prost. Repare, o Berger está exatamente, passou a linha de chegada, fez lá a curva que leva para a parte alta do circuito. Traz o Patrese com ele, o Nannini e o Prost. Há uma diferença similar ali entre o Patrese, que é o segundo, para o Nannini, do Nannini para o Prost, que é o quarto colocado, de terceira e quarta posições. Um policial muito louco, um tira da pesada 2, comédia em muita ação com Eddie Murphy, nesta quarta em cinema especial. Reginaldo Leme confirmando o número de voltas, são 60 voltas no total da prova. Completadas 46, Berger o primeiro, virou 1:27,94, foi a sua melhor volta na corrida até o momento. Em segundo, o Patrese está 2,97 atrás do Berger. Terceiro, Nannini, 5,70 atrás do Patrese. Quarto, Prost, agora já a 8,26 atrás do Nannini. Quinto, Piquet. Sexto, Jean Alesi. Agora mesmo passou aqui pela cabine o Roberto Moreno, confirmando aquela informação de que ele teve que parar porque travou o motor, entrou muita areia no momento em que ele passou por aquele local onde o Nakajima havia sofrido o acidente, e disse que realmente o carro, embora ele tivesse feito uma regulagem tentando se aproximar do carro titular,
O carro reserva, que era esse com que ele estava correndo depois do acidente, um grave acidente, perigoso acidente, que ele sofreu no treino da manhã de sábado, o carro não estava na mesma regulagem do carro titular. Quer dizer, não era mesmo de se esperar uma grande corrida, mas ele tinha a chance de andar ali entre os 10 primeiros. E o Gugelmin? E o Gugelmin teve problemas na parte elétrica, já está fora da competição. O Gugelmin, na largada, ele e o Capelli, juntos, falaram que realmente era uma largada em que eles tinham que ter medo, porque com os problemas que eles tiveram nos 2 treinos oficiais, eles não puderam testar o carro com o tanque cheio. Eles foram andar com o tanque cheio pela primeira vez hoje de manhã e constataram uma falha muito perigosa que não havia sido constatada enquanto os carros estavam com tanques vazios, que era o freio. As pastilhas de freio, melhor, o disco de freio, tinha um resfriamento bom só na parte central do disco. E nas 2 laterais do disco, dos 4 discos, das 4 rodas, havia um aquecimento excessivo. Então, depois de meia volta, o freio quase que já não pegava mais, rendia 50%. E foi uma grande preocupação, não conseguiram resolver, e os 2 largaram dessa forma. Você viu que o Capelli o que deu, logo na primeira volta, e o Gugelmin foi ali fazendo a corrida que dava, até ter problemas com a parte elétrica, entrou 3 vezes nos boxes e acabou desistindo. Vamos com 48 voltas, num total de 60. Aí você vê o Prost, que é o 4º colocado, ele vai tirando diferença para Nannini, que é o 3º, de 8,26. A diferença já cai para 7,3. Vai tirando diferença, saiu o Nannini, vai perdendo também um pouco de tempo, o que vai permitir uma aproximação maior do Prost. A câmera colocada no carro do Nannini, Lotus à sua frente, ele se aproxima, mas são 2 carros muito próximos, o que vai complicar a vida do Nannini, hein? Vai complicar a vida do Nannini, porque o Prost vem com tudo que tem direito. Ele sai do tráfego do primeiro, faz a chicane da Aqua Minerale, vai subindo, vai se encaminhando para a variante alta. 4,3 do Nannini para o Prost, é impressionante. A uma volta atrás, a diferença de 7,3, na volta anterior de 8,2. E por esses problemas aí, o Prost se aproximou definitivamente e vai realmente tentar a ultrapassagem, vai tentar chegar. Pelo ritmo que vem, tem voltas ainda para conseguir chegar, para tentar a ultrapassagem em cima do Nannini, para tentar ganhar um lugar no pódio. E mais do que isso, hein? Mais do que isso, 4 pontos que seriam suficientes para levá-lo aos mesmos 13 pontos de Ayrton Senna. E o Berger, na primeira posição, passaria a ter 15 pontos para assumir a liderança do campeonato, que ficaria bastante embolado realmente. Rede Globo, Copa 90, Papa essa, Brasil. Fórmula 1 90, oferecimento Stop. Do seu posto Enso. Omo dupla ação. Cerveja Brahma Chopp. E chocolates Nestlé. O Piquet poderia chegar aos 6 pontos, sustentando esta posição, se igualando ao Thierry Boutsen, que não tem chance de marcar ponto, mas pode ficar indo um atrás do Alesi. O Alesi tem 6 e tem a chance aí de marcar um ponto. As alternativas são muitas. O Prost vai se aproximando. Parece impossível uma reação por parte do Nannini. Vamos ver. Chegar é sempre uma coisa, ultrapassar é sempre outra. Uma alucinada expedição em busca de um tesouro. Aventureiros do Fogo com Chuck Norris. Amanhã em tela quente. Indicação para você nesse filme. São as emoções da Fórmula 1 às 5 da tarde. Não se esqueça, Brasil e Alemanha Oriental. Ao vivo do Maracanã para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro. E o Maracanã vai pegar um grande público, tenho certeza. Olha o Prost se aproximando do Nannini. Derek Warwick fica ali à frente, já há muito tempo, complicando a vida do Nannini. Ele não conseguiu essa ultrapassagem e não conseguindo, o Prost chegou e agora, olha. Agora fica difícil. Fica difícil, o motor 8 cilindros contra o motor 12 da Ferrari. Se bem que o Nannini pega uma carona ali também no motor 12 cilindros, a Lamborghini do Warwick. Fez uma boa manobra o Nannini. Bela manobra do Nannini. Ele foi por dentro logo na primeira perna. Por quê? Porque aí ele evita que o Prost venha junto. Ele conseguiu colocar o Warwick entre ele e Prost. Fez uma belíssima manobra o Nannini. Pelo menos consegue retardar essa pressão violenta de Prost em busca do terceiro lugar.
Eu repito que o terceiro lugar, o terceiro posicionamento daria 4 pontos à Prost, o que o deixaria igual a Ayrton Senna. Mas o Berger ficou. O Berger ficou ali, você vê o Patrese, está o Berger. Pode ser o Butsen à frente, o Reginaldo vai confirmar. Está lá em Imola. Você vê aí o Berger. É o Patrese já o primeiro colocado na corrida. O Patrese exatamente à frente. O Patrese à frente, o que é um alto negócio para o Senna, aquilo que eu dizia. O Patrese à frente garante ainda o primeiro lugar para Ayrton Senna. Se o Prost chegar em terceiro, nós teríamos uma dupla liderança da competição, com Senna e Prost com 13 pontos, uma vitória, um terceiro e um abandono para cada um, e a diferença para ser tirado nas ruas de Mônaco, nas ruas de Monte Carlo. Olha o Prost indo para cima do Nannini, é um final emocionante de prova. Onyx ali saiu até da pista para permitir a ultrapassagem. Prost agora vai para pegar o vácuo, vai tentar fazer uma dupla ultrapassagem. Prost é quem vem para dentro. Nannini tem o Barilla na sua frente, o Prost vem junto, lá vai Nannini, traz o Prost com ele, o Barilla não volta, volta atrás de Prost. Contornou melhor o Nannini, porque o normal seria o Prost sair mais forte aí nessa acelerada em subida. Vai tentando sustentar Patrese, Berger, Nannini, Prost, Piquet e Alesi, sempre os 6 primeiros. Eu dizia que o problema do Berger dava a impressão de ser mais sério, Reginaldo, do que só ele estar ali mais acomodado para poupar pneus. Porque os dois, qualquer um dos dois que para, perde a posição para o Prost, aí em função da troca de pneus do Prost e da velocidade que ele vem. Nós vamos para as 10 voltas finais, portanto. Muita emoção no final do Grande Prêmio de San Marino. Muitas alternativas na prova e na própria pontuação do campeonato. A 10 voltas do final. A briga aí agora é de Nannini e Prost. É aquela velha história, né? Chegar é uma coisa, passar é outra. É que o Prost chegou e o Nannini tenta reagir de todas as formas. Tenta reagir de todas as formas. E é uma situação complicada, Reginaldo, porque ele tem atrás de um Prost conduzindo, tem um motor muito mais forte, o 12 da Ferrari, e tem um carro com troca de pneus, em contrário a ele, que deve estar com os pneus já no final, no último dos limites. Tá andando muito bem o Nannini, e agora há pouco, você mesmo comentou, naquela ultrapassagem em cima da Lopes, a tática do Nannini foi perfeita, e o que é surpreendente é esse rendimento do motor Ford em alguns lances, em algumas saídas de curva, onde você vê que o Prost está sendo obrigado a frear mais, e o Nannini está saindo mais rápido. Então está num bom comportamento o Nannini. Eu acho ainda muito difícil resistir, porque faltam 8 voltas. Então o Prost vai ter chance aí, ou de tráfego, ou simplesmente de uma aproximação mesmo, vai ter chance de tentar essa ultrapassagem. Mas de qualquer forma, o Nannini anda muito bem, e o Prost naquela dele, né? Talvez até poupando um pouco o carro, em função até de consumo de gasolina. O Berger, você dizia agora há pouco, e eu concordo plenamente, ele não pode... Nessa altura da corrida, não há problema de pneu que faça um carro virar em quase 1,31. Na volta anterior ele virou 1,30,8. Então é muito lento e deve ter alguma coisa além de pneu prejudicando o seu rendimento. E eu particularmente torço agora e torço muito pela vitória do Patrese, porque o Patrese é o piloto de carreira mais longa. Reginaldo mesmo dizia, completando 195 provas. Mas tem 2 vitórias, eu me lembro muito bem das 2. Uma delas lhe caiu do céu no Grande Prêmio de Mônaco, quando o Pironi deveria vencer, ficou sem combustível, o Patrese já tinha rodado, foi empurrado. O Bernie Eccleston, quando viu o Patrese rodar próximo ao final, foi embora. E só depois no aeroporto ficou sabendo que a sua equipe tinha ganho a corrida. O Patrese ganhando com a Brabham. E a outra vitória do Patrese, num dia muito especial, Reginaldo, você se lembra quando o Piquet foi bicampeão no mundo, uma prova que era do Piquet, e ele tirou o pé totalmente, permitindo o Patrese e permitindo o próprio De Cesare chegando em segundo, porque o terceiro lugar lhe daria o título. Quer dizer, foram 2 vitórias meio que mandrakes do Patrese nessa sua longa carreira. E já que a grande decepção, ele mesmo diz, foi nesse circuito de 83, seria um grande prêmio para esse grande piloto Ricardo Patrese, essa vitória na batalha agora, nesse grande prêmio de San Marino. E foi um piloto que eu apontei como, digamos assim, o outsider, né?
que não pode ser considerado uma zebra, mas que seria, na minha opinião, um dos pilotos que estariam realmente concorrendo à vitória nesse grande prêmio, um circuito que ele conhece muito bem. Aí Patrese em primeiro, com Berger em segundo, com Nannini resistindo bravamente, levando a nossa torcida na terceira posição, com Prost em quarto, com Piquet em quinto, com Alesi em sexto. Rede Globo, Copa 90, Papa esta, Brasil. Fórmula 1 90, oferecimento do seu posto Esso. Omo Dublação. Cerveja Brahma Chopp. Chocolates Nestlé. EU é Stop. É sem dúvida nenhuma uma temporada que promete. Veja que nós estamos chegando à terceira prova da temporada e poderemos ter aí, resistindo o Patrese, não só 3 vencedores distintos, Senna na primeira, Prost na segunda, e agora no caso poderia ser o Patrese, mas aí seriam 3 equipes diferentes. Uma vitória de McLaren, uma vitória de Ferrari e uma vitória de Williams, o que abre uma perspectiva totalmente diferente para essa temporada, Reginaldo, uma outra realidade e um ano que vai ser brigado, batalhado, prova a prova, corrida a corrida. Olha só, não há essa superioridade marcante. O Prost tem pneu novo, o Prost tem motor mais forte e o Prost não consegue a ultrapassagem em cima do Nannini. E do jeito que o francês ficou para trás agora, do jeito que já vinha fumando o seu motor, o do Mansell, que o Mansell lançou e explodiu o seu motor, o Prost pode ter sentido qualquer coisa ali e recolhido o pé. Ele pode até ter desistido já dessa briga, tentando segurar ali a quarta colocação. E é uma temporada que, embora ainda na teoria, nos testes, nos treinos, ainda predominando realmente a McLaren, principalmente o motor Honda, é uma temporada que promete um nível de disputa um pouco mais equilibrado que a dos 2 últimos anos. Tanto assim, a prova maior disso é que a McLaren já está planejando tudo para começar os testes do carro com o motor 12 cilindros em julho, tentando talvez antecipar a estreia desse motor que estava prevista para 91, tentando fazer ainda esse ano, em qualquer uma das provas do segundo semestre, da segunda fase do campeonato, a fase que começa no Grande Prêmio da Alemanha. Esse é um plano revelado pela McLaren nesses dias de treinos oficiais aqui em Imola. Ali Ozella entrando lentamente no box, abandonando a prova, sem nenhuma alteração em relação à corrida, a não ser o fato de ser uma equipe italiana, já que até o piloto é francês, é Olivier Grouillard. 5 voltas para o final, na passagem ali de Patrese e Berger. Agora a TV italiana acredita aí, 5 voltas para o final da prova, com Patrese em primeiro, com Berger em segundo, com Nannini em terceiro, com Prost em quarto, com Piquet em quinto, com Alesi na sexta posição. Senna fez a pole position, liderou 3 voltas, depois teve um pneu furado. Olha o Prost aí tentando se recuperar, hein? Ele deve ter dado um refresco ali, temperatura subiu, qualquer coisa. Ele, como ninguém sabe controlar isso, deve ter dado ali um refresco, porque não tinha retardatário, não tinha nada. Ele deixou realmente fugir um pouquinho. O Nannini. O motor continua fumando, o do Mansell já estourou, ele tem contato com o rádio com a equipe, ele tem todo o instrumental ali, ele deve ter dado realmente um refresco para agora tentar arriscar. Os brasileiros, Senna era líder por 3 voltas, teve um pneu furado, prejudicado pela atitude da direção de prova de não parar depois do acidente de Nakajima com Capelli na primeira volta. O mesmo acontecendo com o Moreno, passou em cima da sujeira, o motor travou, e Gugelmin, que teve problemas elétricos. O Piquet, restando aí de torcida para o Brasil, fazendo mais uma corrida regular na 5ª posição, mas mostrando que o carro fica muito difícil de tentar ser mais ousado. O Nannini está sendo aí ousado porque não trocou pneus, o Prost trocou pneus, por isso ele está nesta 3ª posição, evidentemente favorecido pelo pneu furado de Senna, pelo problema de motor de Thierry Boutsen, pela quebra de motor de Nigel Mansell. Dos 6 feras, 3 ficando de fora, favorece aí
o posicionamento do Nannini numa tática de não trocar pneus em relação ao Prost. Daí essa terceira posição. Se bem que muito ameaçado, hein? Vai com tudo agora o Prost. Vai com tudo agora Prost. Quando eles completarem esta volta, nós teremos 4 para o final, aí menos de 4, porque os 2 primeiros já passando à frente. O Nannini continua brigando. O Prost vai ter que arriscar para ultrapassar. Vai ter que arriscar para ultrapassar. Essa altura até quem sabe eles não se enroscam aí, né? Quem sabe eles não se enroscam e o Piquet ainda consegue um lugar no pódio, Reginaldo. Pensando exatamente nisso agora, não que se queira, mas o Prost não é piloto disso, mas ele tem que ir para o tudo ou nada nessas últimas voltas e o Nannini não vai deixar. Quer dizer, existe uma chance de um Piquet no pódio aí. Aí vem eles, porque uma ultrapassagem do Prost em cima de Nannini significa para Prost a divisão da liderança com Ayrton Senna. O posicionamento de Nannini em terceiro e o Prost em 4 significa a manutenção da liderança isolada do Ayrton Senna, porque o Berger iria para 12 pontos com o segundo lugar e o Prost também iria para 12 pontos com 3 pontos marcados aí de um quarto lugar. Então nós teríamos Senna com 13 pontos na liderança, depois vindo Berger e Prost, os dois com 12 pontos. Vamos a 3 voltas do final. O Patrese pularia para 9 pontos a essa altura. O Nannini não tem nada. O Alesi desceria para 7 pontos, o Thierry permanecendo em 6 e o Piquet subiria para 6 pontos. Vejam só, o Alesi passaria a ser o 4º colocado do campeonato. Senna com 13, Berger e Prost com 12, Patrese com 9, depois vem Alesi com 7 e aí já apareceria Nelson Piquet junto a Thierry Boutsen com 6 pontos conquistados. Seriam os primeiros colocados, pouca diferença entre o 7º colocado e o primeiro, 7 pontos à frente depois de 3 provas. É um ano especial da Fórmula 1, não tenha nenhuma dúvida. Este ano especial do esporte porque tem Copa do Mundo. Às 5 da tarde hoje, nós vamos acompanhar junto com Pelé, com Chico Anísio, com Arnaldo, César Coelho, as emoções de Brasil e Alemanha Oriental, a despedida da seleção brasileira do seu torcedor. Quarta-feira o Brasil embarca para Madrid, na Espanha, lá estará jogando no sábado. Às 5 da tarde, ao vivo na Globo para todo o Brasil, menos para o Rio, você torcedor carioca. A sua bandeira, as cores em verde e amarelo, o seu carinho, o seu incentivo à nossa seleção. Lá no Maracanã, é claro. 2 voltas para o final. Patrese é o primeiro. O segundo é Berger. A briga pelo terceiro lugar está aí. Aí, uma Lola abandonando a prova. Um carro muito colorido assusta, viu? É muita cor no carro da Benetton, muita cor também na Lola Lamborghini. Ali era a Lola parando. E o Nannini está resistindo bravamente, levando a nossa torcida. Brigando por um lugar no pódio e brigando pela liderança de Ayrton Senna no campeonato. Do mesmo jeito que o Patrese garantiu essa liderança ao passar pelo Berger, quer dizer, os pilotos italianos na Itália levando a torcida. De qualquer forma, é uma festa para o torcedor italiano, né? Tem um italiano em primeiro, tem um italiano em terceiro, tem uma Ferrari em quarto. O que mais que o italiano vai querer essa altura nesse grande prêmio de San Marino? Só uma coisa esse torcedor italiano queria. Queria que quebrasse os 3 primeiros para ganhar essa Ferrari aí que está em quarto. Com francês, agora, com francês e tudo. Ele queria que quebrasse os 3 primeiros para ganhar essa Ferrari que está em quarto, com francês e tudo no volante. Podia ser até um japonês aí no volante, é isso que eles queriam. Mas o Nannini resistindo bravamente, o motor V8 Ford, esse motor novo que tem aproximadamente, segundo cálculos do Piquet, cerca de 25 cavalos a mais que o motor anterior. Esse carro novo da Benetton, você percebe, assim como o Williams que você está vendo agora, são carros com essa nova tendência, que tem um nariz mais alto, e o Prost com o carro com a carenagem antiga. Ele preferiu a carenagem antiga porque tinha um problema de turbulência que estava causando um problema sério no pescoço dele. E aí nós estamos na última volta. E Ricardo Patrese, o vovô da Fórmula 1. Aí Ricardo Patrese se aproximando da sua terceira vitória. A volta mais rápida do Nannini, olha só. 208 de média, 1:27.156.
para garantir a terceira posição e garantir a liderança de Ayrton Senna no campeonato. Aí vem Patrese, meia pista para ele. Hoje é a sua festa, Patrese. Você que se decepcionou tanto há 7 anos atrás, quando o torcedor do seu país aplaudiu o seu desastre para se satisfazer com uma vitória de um francês que pilotava uma Ferrari. Patrese vem para conquistar a grande vitória de sua carreira, eu repito. Ele venceu em Mônaco em circunstâncias esquisitas. Venceu na África do Sul uma prova que Piquet tirou o pé. E aí vem Patrese para sua grande vitória. A terceira de sua carreira, a primeira na Williams. Vai receber a bandeirada. Ricardo Patrese da Williams. Uma grande vitória. Berger é o segundo. Nannini o terceiro, o Prost e o quarto. Eles já estavam juntos ao Berger, que vinha arrastando a McLaren pela pista. Piquet na quinta posição, com Alesi em sexto. Uma grande, uma enorme vitória de Ricardo Patrese, porque se Senna teve o pneu furado, Patrese, ele que era o grande favorito, seria difícil perder a prova. Patrese teve que lutar com Mansell, teve que lutar com Berger, teve que lutar com o Butan no início, teve que segurar o Prost, que esteve próximo a ele ali. Uma grande vitória de Patrese. E olha só o campeonato. Senna líder, ainda 13 pontos. Depois tem Prost e Berger, 12 pontos. Depois tem Patrese, 9 pontos. Depois tem Alesi, 7 pontos. E depois tem Piquet e Butan com 6 pontos. Todo mundo na briga. Olha o que deve ser o Grande Prêmio de Mônaco no próximo dia 27. Grande vitória do Patrese. Faça realmente a sua festa, Patrese. Este é o seu dia. Depois de 195 grandes prêmios, o vovô da Fórmula 1 tem, sem dúvida nenhuma, na sua terra, o seu grande dia no esporte. Daqui a pouco voltamos. Rede Globo, Copa 90, Papa Essa, Brasil. É o melhor. Voltamos depois da vitória de Ricardo Patrese, grande vitória, ele que não vencia desde a África do Sul em 1983. Reginaldo Leme, rapidamente a sua última participação. A alegria de um piloto como o Patrese, que agora a gente espera que essa torcida aqui faça com que ele finalmente se esqueça daquelas que ele revelou ser a grande mágoa da sua carreira, aquele ano em que ele, 83 exatamente, o ano das suas últimas vitórias, as únicas e últimas, as de Mônaco e da África do Sul, e que agora festeje bastante essa vitória do piloto que foi sem dúvida o melhor da corrida, melhor dos 2 treinos oficiais, que andando sempre em terceiro, sendo o primeiro depois das McLaren, e o melhor da corrida. Quanto ao Piquet, não se sabe ainda porquê, só depois de conversar com o piloto, não teve o mesmo rendimento do carro do Nannini. O Senna, um pneu traseiro direito, que o traiu logo no início da corrida, uma corrida que ele prometia dar um duro ali e manter a liderança até o final. O Jaumin teve problemas de parte elétrica, o Moreno teve um problema, entrou areia no motor e o motor travou. O Berger apresentou um carro que, rendendo o mesmo que de Senna desde o início, foi bem só até a parte final da corrida e depois não conseguiu resistir ao ataque do Patrese. E com isso tudo, e um Prost que não conseguiu aquele ataque final ao Nannini, que dá a todos nós, torcedores da Fórmula 1, uma expectativa bem melhor em função de todos os carros, de um maior equilíbrio entre os carros, e faz com que o campeonato fique realmente aberto. 3 vitórias de equipes diferentes em 3 provas, e sendo que a próxima é Mônaco, onde tudo pode acontecer, pode até pintar uma 4ª corrida aí, ou uma Benetton de Piquet e Nannini, ou uma Tyrrell de Jean Alesi com os pneus Pirelli, e o Alesi mostrando, provando realmente, quando chegar uma pista lenta como a de Monte Carlo, é um grande candidato à vitória. No belíssimo cenário de Imola, onde é disputado o Grande Prêmio de San Marino, nós aguardamos aí o pódio. A grande vitória de Ricardo Patrese, com Berger em segundo e Nannini em terceiro. Uma festa italiana, 2 italianos entre os 3 primeiros colocados. O campeonato, eu repito, tem Senna com 13 pontos, Prost e Berger com 12, Patrese com 9, Alesi com 7, Nelson Piquet e Thierry Butan com 6 pontos. Demorado o pódio no circuito de Imola, no circuito Dino Ferrari. Os pilotos foram trazidos ali pelo pit, pelo box, tem que subir ali pela torre. Ayrton Senna, que venceu por 2 vezes
este grande prêmio, em 88 e 89. Grande prêmio que teve a vitória de Nelson Piquet em 1981, ano do seu primeiro título, quando foi aí disputado um grande prêmio como o Grande Prêmio da Itália. Foram, portanto, 3 vitórias brasileiras, 2 consecutivas. Na primeira, de Piquet, nos 2 últimos, de Ayrton Senna. Tá aí, Patrese. A imagem da alegria, a imagem da festa, um piloto combativo, um piloto arrojado, um piloto técnico, que andou pelas equipes, e muitas vezes o seu arrojo acabou se sobrepujando à técnica e acabou lhe tirando bons resultados, mas sem dúvida alguma, para Patrese, que é o mais veterano de todos os que aí estão, é o seu grande dia, é o seu grande momento. Uma vitória depois de 7 anos de jejum, uma vitória na Itália, uma vitória onde ele confirmava, onde ele dizia ter tido sua grande mágoa, porque não se conformava de que os seus compatriotas, que os torcedores italianos aplaudissem um desastre no final para uma vitória de um francês pilotando uma Ferrari. Hoje, 7 anos depois, com um sorriso aberto, Patrese dá o seu troco, a sua resposta e ouve o hino de seu país. Então, próxima Fórmula 1, dia 27, em Mônaco, no retorno das emoções dessa temporada de Fórmula 1. 5 da tarde, Brasil e Alemanha Oriental, hein? Ao vivo para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro. Rede Globo, Copa 90, Papa esta, Brasil. Para Débora, Lux Luxo extrato de ervas. Pele gostosa, sem oleosidade. Tem tudo a ver comigo. Lux Luxo entende ainda melhor a sua pele.